Hoje nós vamos fechar então a nossa jornada. Completamos a 14ª aula. A expectativa que eu tenho hoje é de que nós saiamos daqui melhor do que quando nós chegamos. Tanto conteúdo, tantas revelações que a gente teve nesse tempo que a gente está aqui caminhando desde o ano passado. Desde a base, desde o fundamento. Hoje a gente vai, na aula passada nós falamos sobre discipulado, hoje a gente vai falar sobre aconselhamento. E são duas aulas que são especialmente preparadas para que você transfira para as pessoas o conhecimento que você adquiriu nessas 12 aulas que você recebeu informação. Para que no discipulado, para que agora no aconselhamento você possa não reter aquilo que você aprendeu, mas que você possa compartilhar com as pessoas que também precisam do conhecimento que você adquiriu através desse investimento que você fez na tua vida. Eu falo hoje que a bola agora está com vocês. O crescimento e a maturidade espiritual ela é individual. Eu não posso forçar você a crescer, eu não tenho a capacidade de fazer você crescer espiritualmente. É uma responsabilidade que cabe exclusivamente a cada um. Eu tenho o meu compromisso, a minha responsabilidade, os meus esforços, e cada um de vocês também é da mesma maneira. O nosso crescimento ele se dá na medida onde nós trazemos a consciência daquilo que nós nos tornamos depois da cruz e do alimento que nós precisamos para que a gente possa amadurecer e experimentar coisas grandes de Deus aqui nessa terra. Minha sugestão ainda é que você não cele essa nossa jornada nessa noite. Você tem lá todas as apostilas, você tem todo o material gravado, que você revisite esse material, que você revisite os áudios que você tem, porque eu tenho certeza que a cada vez que você lê, cada vez que você ouvir, Deus vai falar de uma maneira diferente com você. Tenho certeza absoluta de que esse material continuará trazendo vida para o teu crescimento e para o teu amadurecimento. Na aula passada nós falamos de discipulado. Diferença de discipulado e aconselhamento eu já expliquei para a igreja. Discipulado a gente ajuda as pessoas a andarem para frente. Sem o discipulado não há crescimento, sem o discipulado não há o amadurecimento. E o aconselhamento, ele ajuda as pessoas no tempo presente a resolver conflitos do seu passado. Sem eu resolver conflitos do meu passado, não adianta eu discipular uma pessoa. E não adianta eu querer discipular uma pessoa se ela tem coisas para resolver no seu passado. Então são duas áreas que precisam andar juntos na igreja. Por isso que na semana passada eu falei sobre o discipulado e hoje eu quero falar sobre o aconselhamento. E para que a gente entenda a necessidade do aconselhamento, a gente tem que pensar como é que a gente chegou na igreja. A gente chegou na igreja basicamente com a carne conduzindo a nossa vida. Carne é padrão de pensamento e padrão de comportamento. Desde quando a gente chegou ao mundo, quando a gente foi inserido numa família, num contexto da sociedade, num sistema religioso, tudo aquilo que a gente aprendeu antes de nós entregarmos a nossa vida para Cristo, a Bíblia diz que isso é carne. Então carne não é aquilo que a gente pega, carne são os padrões que a gente desenvolveu, consciente ou inconscientemente, através dos ensinamentos, através dos nossos relacionamentos, através da nossa família. Isso tudo foi criando a nossa personalidade, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de viver o mundo. E como nós estávamos separados de Deus, era a nossa carne que conduzia a nossa vida. Quando a gente vai para Cristo, a Bíblia diz que a gente não é mais guiado pela carne, a gente é guiado por Deus. E aí é uma briga, aí é uma luta, é uma batalha, porque a carne ainda, como ela sempre conduziu a nossa vida, ela vai querer fazer do jeito dela. Aí vem Deus através do Espírito Santo e fala assim, ó, a partir de agora o caminho é outro. A maneira de você pensar é outra, a maneira de você agir é outra, a maneira de você se comportar é outra. Então o processo de aconselhamento serve para que a gente possa crucificar a nossa carne. Para que uma vez a carne crucificada, a gente dê liberdade para que o Espírito Santo nos conduza dentro de um caminho novo, que é o caminho da conversão. Outro objetivo do aconselhamento são os traumas que a gente acumulou durante a nossa vida antes de Cristo. As nossas decepções, as nossas perdas, as nossas rejeições, tudo isso são marcas que ficam na nossa alma. A gente aprendeu bem sobre a carne, a gente aprendeu bem sobre traumas.
E se eu não resolvo os meus traumas do passado, lembra, né, que a gente tem as emoções, o nível 1, nível 2. Quando a gente pensa hoje um gatilho que nos remete lá atrás, as minhas emoções sobem de novo. E se eu não resolvo aquela questão que está me aprisionando lá atrás, toda vez que eu vivo, ainda que convertido uma situação nova, eu volto a sofrer tudo de novo. Então esse é o processo também que o aconselhamento nos ajuda. Então o processo de aconselhamento nos ajuda a crucificar a carne, a aprender a andar pelo Espírito, gradativamente, e da mesma maneira também ela nos ajuda a resolver os conflitos do passado para que eu não sofra no presente. Então eu tenho a carne e eu tenho os traumas. Aliado a isso, eu vivo no mundo caído. Então o aconselhamento nos ajuda também na nova natureza, lidar com a carne, resolver os traumas, ainda fazer com que a nossa vida seja uma vida diferente nesse mundo caído que a gente vive. E para piorar ainda mais, a gente tem um inimigo que usa todo esse contexto para paralisar a nossa vida. Então aonde que o diabo atua? O diabo atua na nossa carne, que são os nossos padrões de pensamentos, de conduta. O diabo usa os nossos traumas não resolvidos, o diabo usa esse mundo caído para poder fazer com que a nossa vida fique estagnada. Então esse é o processo para a gente resolver todas essas equações aqui, e a gente resolve isso no aconselhamento. A gente não resolve isso no discipulado, a gente resolve isso no aconselhamento. Algumas características de um bom conselheiro. Primeiro, é uma pessoa atenciosa. Às vezes, queridos, tudo que a pessoa quer, tudo que a pessoa precisa, não é ouvir você falar. A grande maioria das vezes, o que a pessoa precisa é nós ouvirmos ela falar. Às vezes a gente quer aconselhar, a gente quer orientar, e tudo aquilo que a pessoa precisa é descarregar tudo que está no coração dela, as aflições, aquilo que tem incomodado. Às vezes você não precisa falar nada no aconselhamento, é só você pode falar atencioso, olhando para ela, ela vai falar, só por si só, ela se sente mais aliviada. Então uma das características de um bom conselheiro, ele é uma pessoa atenciosa. Uma segunda característica, ele é uma pessoa disponível. Obviamente que a gente tem aqui que dividir um pouco as coisas, né? A gente não pode viver na igreja, a gente não pode viver com as coisas da igreja, a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, mas a gente precisa, de alguma maneira, sinalizar para as pessoas que a gente está disponível. Por exemplo, meu telefone ele fica ligado 24 horas por dia, de madrugada inclusive. Se algum de vocês ligarem para minha casa, eu certamente vou atender, pela minha função que eu exerço na igreja. Eu não quero que vocês façam isso, e jamais vocês façam isso. Mas se você quiser ser um bom conselheiro, lembre que você precisa estar disponível para as pessoas. A terceira característica, a pessoa tem que ser íntegra. Ou seja, você tem que olhar para a vida da pessoa, você tem que ver que é uma pessoa honesta, é uma pessoa que faz aquilo que fala, é uma pessoa que sustenta de longo e médio e longo prazo aquilo que ela fala, ela não fica alternando de opiniões, ela não fica alternando de conselhos. Então, você precisa desenvolver e amadurecer cada vez mais a tua integridade. Outra característica, precisa ser uma pessoa confiável. A pessoa que está sendo aconselhada, ela vai abrir coisas da vida dela que ninguém sabe. E se ela não confiar em você, se ela desconfiar ou se sentir insegura, ela não vai conseguir falar tudo que ela precisa falar para você. Tem coisas que as pessoas falam para mim que nem cônjuge sabe, que não é para saber também. Mas elas falam porque elas confiam, sabem que aquilo que está naquela sala comigo, com a minha esposa, não sai dali. Quer seja no processo de libertação, quer seja no processo de aconselhamento. Uma outra característica, um bom conselheiro, ele não julga. Ele não é um juiz num tribunal. Faz isso, deixa de fazer aquilo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ele é uma pessoa neutra. Ele é uma pessoa que ele entende, ele compreende as pessoas, ele sabe exatamente aquilo que a pessoa está fazendo e está passando, ele não se preocupa em julgamento. Uma outra característica é uma pessoa madura, né? Eu tenho certeza que você só vai abrir teu coração para quem você sabe que tem capacidade para te aconselhar, para te orientar. Então, um bom conselheiro é uma pessoa madura, e mais do que tudo isso, um bom conselheiro tem um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo através da sua vida. Quando você olha assim, você fala, esse cara é diferente. Esse cara
Dá para ver através da conduta, através das palavras, através do gesto, através da vida dele, que de fato é um cara usado por Deus. Então essas são algumas características que você vai poder se aprofundar na apostila, para você se preocupar em olhar para você, se você quer ser um conselheiro, que você possa olhar dessas características, o que falta eu me aperfeiçoar, o que falta eu me aprofundar para que eu possa de fato inspirar as pessoas e ter a minha vida como instrumento para poder abençoar vidas. Nós fizemos aqui uma experiência na semana passada, que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Se a gente fizer uma roda aqui, e cada um escrever no papel aquilo que ninguém sabe sobre a nossa vida, e eu dizer para vocês que a gente vai ter que compartilhar levantar e vai ler um podre de cada um, tenho certeza que as nossas emoções vai subir lá para 8, para 9, porque isso mexe com o nosso emocional. Tem coisas que a gente não quer nem pensar que a gente fez na vida. E quando eu falo para você, não vai ter que compartilhar nada, as suas emoções, ela desce de novo. Então, um bom conselheiro é aquela pessoa que, quando a pessoa for falar, ela não tem alteração na sua emoção em função do desconforto, ou se ela vai ficar com vergonha, ou se ela vai ficar inibida em falar. Então, a pessoa ela fala de uma maneira natural, porque tem aquelas características que eu citei agora há pouco, que dão conforto, dão segurança para as pessoas que precisam abrir o coração para nós. Queridos, tudo aquilo que o aconselhado precisa é abrir o coração. Falar, colocar para fora aquilo que está incomodando ele dentro do coração dele. E qual o meu alvo e teu alvo como conselheiro? É ajudar as pessoas a experimentarem a liberdade em Cristo. Em última instância, querido, o que você faz no processo de aconselhamento é ajudar as pessoas a experimentarem a sua liberdade em Cristo. Por isso que o nosso lema aqui, o nosso versículo é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então todo o teu trabalho no aconselhamento é levar a verdade para a pessoa. É identificar aquilo que está controlando, monitorando, a mentira que está hoje aprisionando a pessoa, e você apresenta a verdade. Quando ela conhece a verdade, automaticamente ela está liberta. Então esse é o trabalho, resumidamente, de um bom conselheiro. Toda vez que ele identificar uma mentira na vida da pessoa, ele apresenta a verdade, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa automaticamente ela é liberta. Tudo bem? Uma pergunta para vocês. Agora eu vou entrar entre parênteses aqui, eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Porque faz parte do processo do aconselhamento a gente às vezes ter que resolver alguns problemas mais graves, mais sérios. Eu quero abrir um parênteses aqui para dividir algumas coisas com vocês, para que vocês tomem cuidado se algo eventualmente alguma hora acontecer, como é que vocês devem conduzir. Uma pergunta para vocês: um cristão hoje ele pode ficar endemoniado? Um cara que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, um cara que está dentro da igreja, um cara que ora, um cara que jejua, um cara que dá dízimo, eu pergunto para você, ele pode ficar endemoniado? Pode, querido. Pode e fica, posso garantir para você. Mais do que você imagina. Como é que é isso, Luciano? Como é que um cara que deu vida para Cristo pode ficar endemoniado? Como é que pode o bem e o mal estar dentro da pessoa? Como é que pode ter um demônio? Como é que pode ter o Espírito Santo dentro da pessoa? Pode, querido. Lembra que quando, lá em Gênesis, quem que estava no Jardim do Éden? Não estava Deus, não estava Satanás? Quando o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, que o mundo havia caído, quem que estava aqui? Satanás. Então, queridos, pode sim. Se eu não resolvo o problema no meu passado, se eu tenho um problema em perdoar as pessoas, se eu cultivo a ira no meu coração, se eu insisto em caminhar por caminhos escuros, certamente a gente vai ter problema espiritual. O que é mais comum no cristão não é o endemoniamento, mas é a opressão. A opressão é o demônio não se manifesta, mas ele controla a mente da pessoa. A pessoa faz coisa que ela não sabe por que ela faz. Depois que cai, por que eu fui fazer isso?
Uma pessoa que está sofrendo opressão, ela não consegue largar vício. Uma pessoa que está sob opressão, ela não consegue restituir relacionamento. Ela não tem problema de manifestação, mas ela tem a sua mente controlada. Alguns sinais de pessoas que têm problemas de opressão. Primeiro, a grande maioria é depressão. Lembra que 90% das depressões, elas não são endógenas, ou seja, não são problemas químicos, é problema de cabeça. O que a pessoa que não tem problema químico, tem problema de mente, ela está escravizada. Porque se você conversar com ela, ela não tem a identidade dela como filho e filha de Deus. Ela perdeu a referência da identidade dela. Então ela acha que ela não tem valor, ela acha que ela não presta, ela acha que ela não consegue transformar sua vida, ela acha que ela não consegue superar a depressão. Isso tudo são mentiras alojadas na mente dela por causa de uma opressão, e ela, de tanto tentar e de tanto se cansar, ela acaba se entregando. Ela fala assim, quer saber? Eu não consigo mesmo isso. Muitos casos, queridos. Pessoa com depressão passa por libertação, acaba a depressão. Quando ela cai em si, ela entende aquilo que foi feito na cruz, o que ela se transformou depois da cruz, ela assume a identidade, ela fortalece a identidade, acabou o problema de pensamento negativo, acabou paralisia e prisão e cativeiro de mente. Ira e amargura é opressão. A pessoa não consegue lidar com perdão. Ora fica irado, ora fica amargurado. A Bíblia diz lá em Mateus de que se nós não perdoarmos as pessoas, Deus não perdoa os nossos perdões. A Bíblia diz que, para aquele cara que devia dinheiro lá para o rei lá, que o rei, ele devolveu, o cara voltou para a prisão de novo, e Jesus falou assim, ó, aquele que não perdoar, o Pai que está no céu fará a mesma coisa com aquele que não perdoa. Fica nas mãos dos opressores. O que a Bíblia quer dizer com os opressores, queridos? São demônios. Toda a Bíblia fala de perdão. A cruz é um sinal de que nós precisamos aprender a perdoar. E se eu tenho problema com perdão, ora eu tenho um problema de opressão, que eu não entendo, eu não compreendo a importância que o perdão faz para mim, não para a pessoa que a gente perdoa. Pensamentos impuros que vivem na nossa cabeça é problema de opressão. Pessoa que não consegue lidar com coisas que habitualmente ela sabe que não deveria, e ela fica amarrada nessas coisas, vai e mexe, ela cai, isso é um problema de opressão. Enfermidades físicas, estou com uma dorzinha aqui, não está doente, mas não está doente, só uma dorzinha. E aí põe minhoca na cabeça, doença psicomática, problema de opressão. Então, os ataques que uma pessoa de opressão sofre no bem-estar físico, emocional e na moral da pessoa. Isso aqui não é uma doutrina, tá bom? Isso aqui é uma experiência que eu tenho acumulado durante esses anos de aconselhamento, de libertação, de cura, que muitos desses sintomas, eu não quero aqui criar uma doutrina que todos eles, mas a maioria das vezes, pela minha experiência, indica que a pessoa está passando por um problema de opressão demoníaca. Aí tem casos mais graves, tem casos de endemoniamento, aí de fato o espírito assume o controle do sistema nervoso da pessoa e a pessoa ela se descontrola. E tem o caso mais grave, que é o caso de possessão. É aquele caso onde a pessoa não tem mais controle, o demônio ele controla a vida da pessoa e ela não consegue mais viver a vida dela. A questão do endemoniamento ele é pontual, ele não é algo que acompanha a vida da pessoa, a possessão já é algo mais grave, já é algo mais profundo. Pessoas que têm problema com possessão são normalmente aquelas pessoas que tiveram envolvimento com magia negra, com ocultismo, com bruxaria, que fizeram alianças muito profundas com o mundo espiritual maligno. Essas pessoas têm problemas muito mais sérios espiritualmente, é por isso que a gente tem que ter um cuidado especial com essas pessoas. Então, normalmente na igreja há endemoniados, como a gente aqui mesmo na igreja já tive experiências, várias experiências, mas o mais comum é a opressão. A gente não se dá conta. A gente está amarrado em coisas, em áreas assim, a gente acha que isso é coisa da carne, a gente acha que isso aqui pode, a gente não consegue sair do atoleiro, a gente volta para o atoleiro, isso é uma opressão, a gente precisa saber que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente não tenha problema. Uma sugestão, queridos, se você não tem experiência com demônio, não se envolva com demônio. Eu conheço um monte de gente que foi internado, quase morreu por não saber lidar com demônio.
Você pega uma mulher, como eu tive vários casos, precisa de 4, 5 homens para segurar ela. Teve um pastor em Vinhedo, olha só, o pastor estava sentado aqui, tinha um quadro atrás dele, a pessoa estava sentada aqui, o demônio se manifestou, ele veio em cima, ele tirou o quadro e bateu na cara do pastor, rachou a cara do pastor. É para a gente ter medo do demônio? Não. Mas se a gente não sabe lidar com a situação, não se envolva com isso. Por isso, queridos, o aconselhamento é muito sério. O aconselhamento, se você tocar em algo onde o demônio ele está apoiado, ele vai se manifestar. E aí ele vai vir em cima de você. E de duas uma, ele vai te machucar. Teve uma pessoa que se manifestou e ela estava com, lembra, né, bem? Estava com um salto dessa largura aqui. E as pessoas seguravam, eu segurava ela, não sei, e ela fazia assim, ó, para tentar, se ela pegasse aquele salto no meu pé, ela estourava meu pé. E ela ficava assim, ó, para tentar bater com o salto no meu pé. Se ela pegasse, ela ia me machucar feio. Com a experiência que a gente tem de lidar com esse troço. Por isso, às vezes a gente quer fazer algo que a gente não está preparado ainda. Se tiver uma manifestação de demônio, de duas uma, ou você vai apanhar porque apanha, ou a gente vai passar vergonha. Então, se você tem um desejo de ser um conselheiro, a minha recomendação é que você me procure para a gente orar para Deus, se isso for um chamado que você tem, porque não é todo mundo que tem chamado de aconselhamento, para que a gente possa trabalhar isso devagarzinho com você. Porque senão você corre um risco de ter problema. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos 19 do 13 até os 16. 19, 13 diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui está um exemplo bíblico em Atos de 2 pessoas que tentaram expulsar um demônio. E o demônio falou assim, viu? Ok, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e você, quem é? E a Bíblia diz de que esses 2 caras ficaram nus e acabaram apanhando desse espírito maligno. Queridos, tudo que eu não quero é ter que lidar com o endemoniado. É perca de tempo. Quando eu vou fazer o processo de libertação, a primeira coisa que eu faço é assim, Senhor, está proibido qualquer manifestação demoníaca que não seja a tua vontade. Porque qual é a estratégia do diabo, queridos? É atrapalhar o processo de libertação. Se ele faz espetáculo, se ele quer bater, se ele quer xingar, você tem que parar o processo. E é isso que ele quer. Então, se eu puder evitar esse tipo de coisa, eu evito. Porque ninguém ganha com isso. A pessoa que ficou endemoniada sofre, porque está no corpo dela. O processo ele é paralisado. Eu tenho risco quanto à minha integridade física. Para que eu quero fazer? Para os outros ver? Para eu falar porque eu expulsei demônio? Estou preocupado com Jesus, não estou preocupado com o demônio. Se um dia você tiver que enfrentar um demônio, você nunca converse com ele. Ele vai te enganar. Ele é mentiroso. Não adianta perguntar o nome dele, não adianta perguntar de onde ele vem, não adianta perguntar por que ele está ali. Ele vai responder tudo para você, mas do jeito que é conveniente para ele. E ele vai te enrolar. E aí você vai ficar conversando com o demônio. E tudo aquilo que ele falar é mentira para te enganar. Então não tem que conversar, você tem que expulsar. Em nome de Jesus, sai aqui e acabou a conversa. E qual é a outra estratégia dele, se não causar medo? Por que as pessoas têm medo de demônio? Porque tanto assistir filme de Hollywood.
Aquele demônio que anda aqui por cima do teto, aquele cara que é forte, aquele cara. Então ele usa esse negócio que está na nossa mente, na nossa cultura, e ele faz barulho, ele já jogou água no rosto da minha esposa, pegou o papel de libertação, rasgou e jogou na minha cara. Eu levantei para expulsar ele sentou no meu lugar, como se ele mandasse, aí você sai daí porque você não manda. Então ele faz toda essa festa para gerar pânico na gente. E se eu não tenho experiência em lidar com isso, eu vou ficar com pânico. E aí é vergonha. A pessoa vai ficar sofrendo, você não consegue controlar essa situação, você torce para acabar esse negócio logo, pro diabo ir embora, para você ficar tranquilo. Como é que os demônios agem? Os demônios agem em silêncio. Ele não está nem um pouco preocupado de você descobrir que ele está lá. Ele age de uma maneira quieta, sem ser notado. Ele fica quietinho. Você sabia que os demônios eles precisam do ser humano para descansar? Que eles sofrem quando eles são fora de um ser humano? Vai em Lucas 11, 24 e 26. Lucas 11, do 24 até o 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E vendo, acha-a varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Queridos, se eu tenho uma pessoa, olha como é sério isso. Se eu tenho uma pessoa que eu não conheço, se eu for expulsar esse demônio, o que a Bíblia diz? Que esse demônio vai embora, que ele vai voltar com 7 e o estado dessa pessoa vai ficar pior do que o estado que era. Olha a responsabilidade de a gente brincar com o mundo espiritual. Não adianta eu pegar uma pessoa, expulsar o demônio de uma pessoa e largar a pessoa. O que eu tenho que fazer? Trazer essa pessoa para a igreja, passar pelo processo de libertação, ministrar identidade para a pessoa, fortalecer essa pessoa. Por que ele voltou? Porque a casa estava ordenada, a casa estava vazia. E os demônios, eles são territoriais. Ele vai embora no nome de Jesus, mas ele acredita que aquela pessoa é propriedade dele. E se ele voltar e tiver vazio a vida da pessoa, sem alimento espiritual, ele vai lá com 7 e a pessoa fica pior do que estava. Eu estou falando tudo isso para vocês, queridos, para vocês entenderem a seriedade que é o mundo espiritual. Às vezes a gente negligencia o mundo espiritual, a gente acaba relegando coisas importantes que a gente sofre às vezes, o que as pessoas sofrem. Às vezes a gente quer se aventurar em ser aí um expulsador de demônio e a hora que o negócio acontecer, a gente vai ter problema. E pela misericórdia de Deus, queridos, nenhum demônio ele se manifesta sem a permissão de Deus. Na hora certa que você tiver preparo, sem você provocar a situação, Deus vai te dar a capacidade de você lidar com isso. E quando que se manifesta? Se ele fica quietinho, quando ele sabe que você vai tocar naquilo que ele hoje tem como ponto de apoio. Quando ele perceber que você está identificando o ponto de apoio que ele está utilizando para aprisionar essa pessoa, aí ele faz festa. E como é que eu identifico isso? Através de sinais. Você pode dar uma pessoa para mim que eu vou falar para você se ela vai ficar possessa ou não. Ela fica inquieta. Ela não para na cadeira. Quando a gente está ministrando, ela não para na cadeira, ela fica batendo a perna, ela fica se coçando, ela não para, ela fica agitada. Ou ela fica com o olho assim, dizendo, o diabo está aqui, já trabalhando, né? Então assim, pessoa inquieta, o diabo está trabalhando na mente. Pessoa que não consegue olhar para mim, pessoa que fica assim, toda hora olhando para os lados, ou pessoa que está em outro lugar menos falando comigo. Ou seja, o diabo está desfocando a atenção dela, para que ela não ouça aquilo que eu estou falando, para que a pessoa perca o controle daquilo que eu estou ouvindo, ela não me ouve mais. Quantas vezes
Eu falo para a pessoa que lê a sua identidade. Não consigo. Lê a sua identidade. Ela lê todinha. Não ouvi nada que eu li. Mente. Então, quando você perceber que a pessoa está alterada, que a pessoa está esquisita, fica atenta, porque o diabo já está trabalhando na mente da pessoa. De duas uma, para desviar a atenção da pessoa que está sendo aconselhada, para tirar ela dessa situação, ou uma indicação de que logo, logo você vai ter problema se você não tomar cuidado. Fechando sobre demônio, tudo bem? Que não é esse o assunto, que eu não quero dar ibope para o bicho. É só para você tomar cuidado, quando a gente está falando de aconselhamento, algumas coisas importantes para você saber. Voltando agora, fechando parênteses, voltando agora. O que você tem que fazer quando você está aconselhando? Você tem que ir na raiz do problema. Vai em Salmos 1, de 1 a 3, conforme eu marquei aqui, você vai entender o que eu quero dizer para você. Salmo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O 3 que é importante. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Aqui é um terreno fértil. Aqui somos nós, você não olha e não se preocupa com o meu desenho, que ele é menos importante do que aquilo que eu quero passar para você. E aqui são as raízes, que está dizendo aqui, ok? E aqui são as folhas. O tronco somos nós, aqui o solo fértil, aqui são as raízes, aqui são as folhas. O que é um solo fértil? É a identidade da pessoa. Se a pessoa está plantada num solo fértil, ou seja, se ela tem a sua identidade resolvida, identidade. O que é a raiz da pessoa? É a maturidade. Então, o solo, eu estou fixado num solo fértil, ou seja, eu tenho a consciência da minha identidade de filho aceito e amado de Deus. Em função disso, eu cresço as minhas raízes, eu amadureço espiritualmente e eu gero frutos. Uma pessoa que vem se aconselhar com você, ela está com problema onde? Nos frutos, ou nas folhas, que é o quê? Comportamento. Toda pessoa que vem se aconselhar, ela está com problema no comportamento, é algo que está acontecendo fora dela. Aí de duas uma, não adianta você tratar o comportamento dela, que ela vem reclamar para você, que ela está sofrendo por causa do comportamento. O problema não é o comportamento, ou ela está com problema no terreno, que não está fértil, ou seja, ela não está fixa na identidade, ou ela não está desenvolvendo a maturidade, porque a identidade não está clara no coração dela. Então, problema de comportamento nada mais é do que problema no terreno, ou seja, problema na minha identidade, ou se eu não amadureço. Ora, se eu tenho problema na minha identidade, logo eu não amadureço. E eu vou ter problema onde? Nas folhas, no fruto. Toda pessoa que te procura com algum problema, no fundo, ela está querendo resolver comportamento. Ela está querendo resolver o efeito, não a causa. Então você tem que trabalhar duas coisas com as pessoas. Ou você trabalha na terra, na identidade, e se ela já tem a sua identidade, você tem que trabalhar onde? Na raiz, na maturidade. Se eu estou plantado com uma identidade correta, se eu estou amadurecendo, logo eu não tenho problema no meu comportamento. Está claro para vocês isso? É isso que Salmos 1, de 1 a 3 está nos dizendo.
Ninguém vem aqui te procurar e falar, eu estou com um problema na minha maturidade, ou eu estou com problema com a minha identidade. Não, sempre vem reclamar dos frutos, ou seja, não está gerando fruto, é uma vida árida, uma vida sem vida. Porque tem problema ou no terreno, ou tem problema na raiz. Não tem raiz. Logo, essa árvore, ela não se sustenta. Quanto mais profunda a raiz, quanto mais a maturidade da raiz, mais forte essa árvore vai ter, mais frutos ela vai gerar e poder ter um comportamento adequado conforme a vontade de Deus. Pessoas procuram aconselhamento quando tem algo errado no seu caminhar diário, que é o comportamento. Ou seja, a sua vida não dá fruto na vida profissional, não dá fruto na vida financeira, não dá fruto no casamento, não dá fruto em casa, ou seja, não tem vida. É isso que elas vêm buscar. Mas o problema não está na financeira, a pessoa não está na saúde, a pessoa não está na família, o problema está ou no solo, que falta identidade, ou que falta profundidade, que é maturidade. E aí a gente quer fazer o quê? Aconselhar o quê? Fala para a pessoa aqui, ó, faz isso, não faz aquilo, pode fazer isso, não faz aquilo. Ou seja, a gente vai tratando na superficialidade e é por isso que a gente cansa das pessoas. Porque a gente fala, a pessoa sabe, mas ela não sabe como é que transforma. Então, todo meu trabalho e teu trabalho é na identidade e a partir da identidade a maturidade. E qual é a base da maturidade? É fundamento. Não adianta você falar para a pessoa aquilo que ela tem que fazer, ela sabe, mas se ela não tem um fundamento, a doutrina, a base bíblica, ela não tem um ponto de apoio para viver como aquilo que você está dizendo para ela viver. Por isso que esse processo a gente tem que entender de que todo o trabalho do aconselhamento não é na febre, mas é na infecção. E aonde está a infecção? A infecção está no terreno ou a infecção está nas raízes. Aqui são só sintomas, aqui está a febre, aqui está a infecção. Eu preciso resolver o quê? A infecção, para que eu consiga resolver o problema da pessoa. Então você percebe que aconselhamento não é só você ficar falando para as pessoas aquilo que talvez você acha certo. O aconselhamento tem que ter foco. Tem que ter conhecimento, porque senão, queridos, você vai desanimar das pessoas, porque você vai falar, não quer saber, cansei de você. E a pessoa está precisando de você para ajudar ela. E aí, se você cansar da pessoa, porque você está com o processo errado, você vai perder uma pessoa. Por isso que, no aconselhamento, fala 30% e ouça 70%. É você ouvir na pessoa que você vai identificar aonde ela está com problema. Se ela está com problema de maturidade, se ela está com problema de identidade. Então, não é sair falando atabalhadamente, fazendo um discurso, pregando para a pessoa. Não, querido, deixa ela falar. Conforme ela vai falando, você vai adquirindo sensibilidade. Isso é um treinamento. Quanto mais você exercita isso, mais sensibilidade você vai ter para poder ajudar as pessoas. Vamos pegar alguns exemplos? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, ela fala assim, sinto-me desconfortável com as pessoas, ninguém gosta de mim. O que ela está precisando? Ela tem uma necessidade de se sentir aceita. Eu não consigo ter um convívio social, eu não consigo ir aonde tem muitas pessoas, eu me sinto deslocado. Qual é o problema dessa pessoa, querido? A necessidade de se sentir aceita. Ora, aonde você tem que trabalhar nessa pessoa? Na aceitação. Ela fala assim para você, sou um fracassado, não sirvo para nada. Você tem que fazer o que para ela, querido? Trabalhar o quê? A necessidade da identidade e desenvolver o amor próprio dela. Se ela fala para você, minha vida está desmoronando, estou deprimido. Onde você tem que trabalhar com a vida dela, querido? Uma pessoa que necessita de segurança e ter esperança. Ou uma pessoa fala assim, eu não consigo parar de fazer o que eu faço. Está precisando de libertação. Agora, só vai saber o que a pessoa precisa se você deixar ela falar. Se você ficar falando, você não vai conseguir mudar a situação e nem identificar aquilo que são os pontos principais para você trabalhar. E como é que a gente consegue então, já que eu disse que a gente tem que ouvir, como é que eu consigo identificar um problema raiz? Fazendo as perguntas estratégicas. Então você tem que ter umas perguntinhas que norteiam o teu processo de ministração.
E elas passam por aquelas 5 áreas que eu expliquei na semana passada. Quais são as 5 áreas? Espiritual, mental, emocional, vontades e relacionamento. Todo o processo de aconselhamento passa só por essas 5 áreas, você preenche 100% da vida da pessoa. Espiritual, emocional, mental, das vontades e dos relacionamentos. Vamos ler a apostila? Que está claro na apostila, não sei onde está aí, mas ajude a pessoa a identificar a origem do problema raiz. Lá no finalzinho, tem lá 1, 2, 3, 4, os 5 pontos que eu coloquei aqui. É bom começar com a dimensão emocional, ok? Acharam aí? Então eu vou ler para vocês. É bom começar com a dimensão emocional, porque seus sentimentos negativos foram que provavelmente a impeliu a pedir ajuda. Nessa dimensão, procure discernir quando você começou a se sentir assim, quais acontecimentos que circundaram a experiência, quais metas não realizadas são reveladas por seus sentimentos. Então, querido, de novo, se a pessoa está triste, pergunta, o que causou essa tristeza em você? Você está irado, o que causou essa ira com você? Porque as emoções, elas simplesmente indicam que tem algo antes das emoções. Então não adianta você querer falar para ela, fica alegre, sai da depressão, porque você não vai conseguir mudar as emoções de uma pessoa. Mas você tem o objetivo e a necessidade de identificar aquilo que ocasionou esse descontrole emocional. Na esfera mental, observe isso. O que você acredita quanto a Deus, quanto a si mesma, quanto ao sucesso na vida? Muitas pessoas são motivadas pelo que acreditam que lhe trará sucesso, felicidade, importância, etc. Guiá-la por meio da avaliação do valor pessoal a ajudará a descobrir o seu sistema de crenças atual. Vai na aula 7 que você vai aprender. Aliás, queridos, aqui ó, tudo que você está vendo aqui hoje, você aprendeu. Se você não lembra, aí é uma outra questão. Mas se você ver, por exemplo, na aula 7, você vai saber ministrar com uma pessoa que tem problema na esfera mental. E como é que você resolve isso? Você tem na espiritual, você tem na emocional, você tem na mental, você tem nos relacionamentos, você tem nas vontades, está tudo lá. Agora você aplicar lá, com essas técnicas que eu estou te dando, você começa a ajudar as pessoas. Quanto à vontade, tente descobrir como responde a autoridade, como faz o papel de Deus, está submetido à autoridade da sua igreja, é fraco na vontade, incapaz de impor-se a si mesmo, sente que é controlado pelos acontecimentos, é indisciplinado, impulsivo. O que está dizendo aqui, queridos? Rebelião. Não consegue se submeter à autoridade nem de homens, nem de Deus. Aí você tem que trabalhar o quê? A mansidão, a longanimidade, a submissão, a humildade. Quanto às relações, examine que expectativas tem de Deus e dos outros. A quem necessita perdoar? Eu não consigo falar com aquela pessoa. Problema de relacionamento. Vai lá sobre perdão, aprenda sobre perdão e aplica com a pessoa, que a pessoa é curada, ela é liberta. A quem necessita pedir perdão? Outra coisa, né, querido? Perdão é uma via de 2 mãos. Às vezes a gente só pensa nas pessoas que nos feriram e a gente esquece das pessoas que a gente causou ferimento. Quais habilidades de relacionamento lhe faltam? Tem um sistema de apoio, amigos, igrejas, família? Espiritualmente, qual é a sua relação atual com Deus? Sabe como andar no Espírito? É sensível à direção do Espírito Santo? Tem uma devoção diária que consista de oração e estudo bíblico? Então aqui, para cada área que nós aprendemos a semana passada, tem algumas perguntinhas chaves que vão te ajudar a identificar o problema raiz que a pessoa está passando, porque a pessoa está sofrendo. Agora, uma coisa importante no aconselhamento é a honestidade. Se a pessoa não quiser ser honesta com você, não perca seu tempo. Não vai resolver. As pessoas normalmente, elas conseguem ser honestas no sentido de dizer aquilo que elas sofreram, mas elas têm dificuldade em aceitar a culpa delas naquilo que aconteceu. E mais do que isso, elas negam as emoções da participação dela naquilo que aconteceu.
E se a gente deixar algo oculto, se a pessoa não confessar a participação dela e não revelar aquilo que a participação dela está trazendo como descontrole emocional, não adianta você ministrar para a pessoa continua paralisada, ela não cresce, ela continua infrutífera. Pessoas que não são libertas no processo de libertação, 95% não perdoa ou não fala a verdade. Toda pessoa que entra naquela sala para falar comigo, fala, olha, 2 condições para a gente prosseguir. Você vai ser absolutamente sincero comigo e não vai sair dessa sala. E segundo, você não vai se negar a perdoar ninguém e procurar as pessoas para pedir perdão. E quem passou pelo processo sabe que é assim que eu faço. Se eu sinto que a pessoa, ela se nega a perdoar, ou que ela, por exemplo, tem pessoas, mulheres, por exemplo, né, que vai ministrar comigo com a minha esposa. Primeiro, eu nunca tenho mulher sozinho. Às vezes a mulher se sente constrangida de falar algo para mim. Então eu saio da sala, ela fala para a Roseli. E a gente se acerta. Agora, o que não pode é a pessoa ter coisas no seu coração, segurando as suas emoções e ela não fala. E ela continua retendo isso, ela continua presa. Ela continua aprisionada. Abre 1 João, como é que funciona isso? 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, 5, 7. Diz assim, João. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, quem mantém as suas emoções na escuridão, dá lugar para o diabo. Quando nós confessamos honestamente, nós trazemos luz para aquela situação e a gente resolve os nossos conflitos. É que aqui os bichos são diferentes, né? Mais barata, ela gosta de escuro. Quando você acende a luz, ela vai embora. Aqui eu não sei o que acontece com essas baratas aqui. Se é por causa de mim, mas é assim que os demônios acontecem. Quando você aplica a luz, a verdade, eles vão embora. Se você mantém a área da tua vida em segredo, de coisas que você precisa confessar, que você precisa apresentar diante de Deus, com arrependimento, compartilhar com o seu líder espiritual, aí há trevas. E a Bíblia diz claro aqui, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, para que a gente possa ser livre, para que a gente possa libertar as pessoas têm que andar na luz. O que é andar na luz? É andar na verdade, na honestidade. A honestidade no cristão afasta o diabo, que traz a luz, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a função, reforçando, do aconselhamento? Compartilhar a verdade. Não precisa pensar em demônio, não precisa, é só falar a verdade. Pega naquelas questõezinhas lá, você vai identificar onde é que tem uma mentira, você vai na Bíblia, você fala assim, lê isso aqui. O que você está entendendo? Não estou entendendo. Mas lê de novo, não estou entendendo. A hora que ela entender, ela se liberta automaticamente. Parece que quebra assim. A fisionomia dela, o olhar dela muda de uma maneira instantânea. Porque ela estava presa numa mentira, quando ela conheceu a verdade, que é a luz, há uma libertação e ela consegue viver a sua vida tranquila. Quando uma pessoa vem te procurar ou vem me procurar, o que ela está pensando? Que tem algo errado com ela. E não tem nada errado com ela. O que está errado é a percepção que ela tem em relação a Deus, em relação àquela pessoa que ela se transformou depois de Cristo. Se a pessoa tem uma distorção de quem é Deus, e naquilo que ela se transformou depois de Cristo, não é que ela tem problema, mas é a mente dela que está com problema. Logo, o comportamento dela vai ter problema. Então, a sua missão e a minha missão é trabalhar a identidade da pessoa e reparar o sistema de fé da pessoa.
Esse é o trabalho do conselheiro. Trabalhar a identidade e consertar o sistema de fé da pessoa que está com problema. E é importante, você que tem hoje a oportunidade de ministrar para as pessoas, você ter sempre aquele documento que eu dei para vocês lá, quem sou eu e como estou em Cristo, sabe aquele que você dei para todo mundo deve ter esse negócio aqui. Isso aí é uma ferramenta extraordinária, porque a pessoa lê e parece que cai assim uma barreira na visão dela, ela começa a enxergar, mas eu sou isso, a Bíblia diz que é isso que você é. E aí a pessoa começa a se libertar e ela começa a andar para frente e gerar frutos. Outra coisa que é importante, aí enfim, você pega para a pessoa a Bíblia, você fala, lê esse versículo para mim, ela não entende. Se ela não entende o versículo, se ela não entende a Bíblia, como é que ela pode se libertar? O que Deus está dizendo? Porque esse negócio assim, cada um tem uma revelação, não é revelação. Deus está dizendo aqui, o que está escrito, está escrito. E se ela lê o que está escrito, se ela diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se não entender esse negócio aqui não faz sentido, não tem efeito prático na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu vou começar a preparar outro curso para vocês sobre santificação, mais 25 aulas só sobre santificação, para que a gente consiga entender o que Deus está dizendo para nós. Porque senão, queridos, a gente fica um crente de cadeira e a nossa vida continua paralisada. Eu tenho um padrão, não está na apostila, se você quiser anotar, eu uso isso. Quando eu vou ministrar com uma pessoa, eu uso esse roteirozinho aqui. Então vamos lá. A pessoa chegou para mim, eu estou mal. Eu estou pensando em me matar, a minha vida está destruída, meu casamento está destruído, a minha profissão não dá certo, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Aqui, deixa a pessoa falar. Aí você já está identificando quais são os problemas dela. E é normalmente problema de identidade. Primeira coisa que eu falo para a pessoa, e aí é importante, não você ler, você dá para ela ler e você pergunta o que você... Primeiro você tem que entender, né? Depois que você entendeu, o que você entendeu? E você vai ver que ela não entende nada. Como é que a pessoa vai conseguir se libertar se ela não entende a verdade? Se não passa de um texto literário que está escrito aqui, se ela não tem o entendimento, a compreensão daquilo que Deus está dizendo sobre ela. Então, queridos, qual é o instrumento da pessoa que aconselha? É a Bíblia, é a palavra. A obrigação da pessoa que aconselha é saber o que está escrito e fazer a pessoa compreender o que está escrito. Porque senão isso que são palavras ao vento, não serve para nada. Então a primeira coisa que eu falo para a pessoa, vai para Romanos 6,6. Marca isso, que eu falo para você que funciona, hein? Que eu uso isso aqui. Romanos 6,6. Aí eu falo para a pessoa assim, vamos ver o que aconteceu com a tua vida depois que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Diz assim Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Aí você manda a pessoa ler isso, explica para mim. Ela não sabe. Você tem que ensinar ela. Você tem que dizer para ela assim, olha, o nosso velho homem... Opa, velho homem, pois é. Aqui está dizendo que tem um velho homem. Foi com ele crucificado. O velho homem morreu. E qual foi a morte desse velho homem? A crucificação. A pessoa que existia antes de Cristo, que é o velho homem, morreu. Foi crucificado com Cristo. Opa! Então você não é mais aquela mesma pessoa que você era antes de Cristo. Aconteceu algo extraordinário, você morreu. E por que precisou morrer? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Se aquele homem não morresse antes de Cristo, ele continuaria escravo do pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos pecadores, mas nós somos santos que ainda nós erramos.
a fim de não servirmos mais o pecado. Então eu falo para a pessoa, você entendeu isso, Mateuzinho? Quando você entregou a tua vida para Cristo, aquela pessoa que existia no momento da oração, ela morreu. Ela foi crucificada com Cristo, ela não existe mais. E por que aquela pessoa não existe mais? Porque senão Deus não conseguiria fazer aquela pessoa ser transformada, porque o pecado amarrava ela, o pecado condenava ela, o pecado paralisava a vida dela, por isso aquele corpo precisa ser desfeito do quê? Do pecado. Ah, morri, não sabia disso. Começa a construir a verdade na cabeça da pessoa. Aí eu levo ela para Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí você fala para a pessoa, está vendo, você morreu, você foi crucificado com Cristo, e a Bíblia diz que você ressuscitou com Cristo. Então a Bíblia, acharam aí? 3:1, Colossenses 3:1? Então em Romanos 6:6 a Bíblia diz que nós morremos e fomos crucificados com Cristo, e em Colossenses 3:1 diz que nós ressuscitamos com Cristo. E está dizendo mais, porque eu ressuscitei com Cristo, eu tenho que buscar as coisas de cima, as coisas do alto. Quem deve controlar a minha mente é as coisas do alto, não as coisas aqui da terra, onde é um sistema caído. E aí a pessoa fala, poxa, mas que maravilha. E aí, queridos, não somos nós. Tem um cara aqui, que se chama Espírito Santo, que habita dentro de nós, que a Bíblia fala que é ele que nos convence de toda verdade. Por que a pessoa começa a ter uma abertura no seu entendimento, da sua compreensão? Porque o Espírito Santo recebeu a verdade, a pessoa entendeu a verdade, o Espírito Santo trabalha no coração dela, e ela começa a compreender aquilo que aconteceu com a vida dela depois da conversão dela. Então, eu morri e eu ressuscitei com Cristo. Pois é, você não é mais a mesma pessoa. Por isso, não deve ficar sofrendo o que você sofria, como você sofria no passado. Por isso que esses comportamentos que você tem hoje não condiz mais com a pessoa que você é. Esses pensamentos, essas vontades, essas atitudes. Você está vivendo uma vida de uma pessoa nova com o comportamento de uma pessoa velha. Então eu preciso renovar a minha mente, eu preciso levar meu pensamento cativo a Cristo, para que eu crucifique a carne. Esse é o problema. Aí eu levo ela para João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Daí ela fala assim, mas o que eu me tornei então? Eu morri, daí eu ressuscitei, o que eu sou? Capítulo 1 de João, versículo 12 e 13. Mas a todos os quantos o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está aqui. No que você se transformou? Num filho de Deus. O velho homem que não existe mais, ele foi nascido da água, do ventre, ele foi nascido do sangue, ele foi nascido da vontade da carne, ele foi nascido da vontade do varão. E está dizendo aqui que o novo homem não nasceu nada disso, ele nasceu de Deus. Então, quando eu ressuscitei com Cristo, eu me tornei um filho de Deus, porque eu não era filho de Deus, certo? Porque eu estava separado de Deus por causa do pecado. Como o corpo do pecado foi desfeito, porque eu morri com Cristo, quando eu ressuscitei, aquele corpo não existe mais, dei um novo corpo, e esse novo corpo foi feito a partir da minha filiação, da minha adoção como filho e como pertencente à família de Deus. Aí a pessoa começa a construir algo na mente dela, e o Espírito Santo está trabalhando, e você está ministrando. Mas ela tem que entender isso, gente. Porque se ela não entender isso, são só palavras e não vai ter efeito. Se ela não entender, você volta no versículo, até ela entender, nem que se tiver que fazer um versículo por dia, mas é fundamental que ela entenda. Aí eu levo ela para Efésios 2:6. Diz assim, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele, Jesus Cristo, certo? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí eu falo para você, sabe onde você mora hoje, querido? Você mora no céu. Obrigado, querido.
Porque é isso que Deus está dizendo. Outra coisa importante para você falar para a pessoa antes de você dizer esse versículo, você fala assim, repete comigo. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E aí você diz aquilo que Deus está dizendo sobre ela. De que ela morreu, que ela ressuscitou, que ela se tornou filha de Deus e hoje ela mora onde? No céu, querido. Aí a pessoa está assim desanimada, ela não vai, cara, você mora no céu. E aí não é simplesmente a compreensão dela, mas é a ação do Espírito Santo dentro dela que vai confirmar essa verdade na vida dela. Aí eu levo ela para Gálatas 4, 6, 7. Volta um pouquinho, Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos dar uma dica para você, querido. Se você vai ministrar com uma pessoa, o que você tem que guardar é Romanos 6,6, ok? Quando você lê Romanos 6,6, você marca do ladinho para você ir para Colossenses 3,1. E aí você não fica passando vergonha também que não sabe onde está, não guarda, não precisa guardar. É copia o negócio, e a pessoa sabe que você sabe tudo, você está copiando, que ela não está nem vendo o que você está fazendo. Nossa, você sabe da Bíblia. Pois é. Que aí você tem um roteirozinho, entendeu? Porque eles vão falar assim, pô, deixa eu ver, você vai passar vergonha, de onde está minha colinha? Somebody love. O negócio aqui, ó, Romanos 6,6, depois você vai para Colossenses 3,1. Pô, esse cara sabe tudo da Bíblia. E aí você não se perde no teu raciocínio. Quem perdeu foi eu agora. Gálatas 4, 6 e 7. Diz assim, 4, 6. E, porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, primeira coisa, querido, sabe o que aconteceu quando você foi morar no céu? Deus, para te conectar com Ele, mandou o Espírito, que é o próprio Deus da terceira pessoa, para morar dentro de você. Então, você não está sozinho nessa situação. Há poder do céu, há unção do céu na tua vida. E no 7, assim que já não sois mais servo de quem? Do pecado, mas filho, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Queridos, herdeiro de Deus, você morreu, nasceu, se tornou filho de Deus e herdeiro de Deus. Tudo que é de Deus é seu. O que você não pode? É mente, identidade, maturidade, crescimento espiritual. Ah, não tem dinheiro para pagar conta. Mas como é que você não tem dinheiro para pagar conta se você é herdeiro de Deus? Porque está indo o quê, querido? Está indo no comportamento. Não tenho dinheiro para pagar conta. Se você traz da consciência quem você se tornou através desses versículos, você vai ver como a tua visão aumenta. Você ganha uma energia diferente, uma motivação diferente, que não tem esse igual, não tem dinheiro, eu vou atrás porque eu sou filho de Deus. Cara, você muda a tua história. Aí nós vamos para 1 João 5, 4, 5, é o penúltimo versículo. 1 João 5, 4, 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Fala, cara, você está desanimado, mas você vence o mundo, é isso que a Bíblia está dizendo, porque você se tornou Filho de Deus. Agora, lembra sempre, querido, uma coisa importante. Antes de Cristo, você era guiado pelas tuas razões, pelo teu intelecto. A partir do momento que você entregou a tua vida para Cristo, você não vive mais pela tua razão, mas você vive pela fé. O que é fé? É algo sobrenatural? Não. Fé é eu acreditar naquilo que Deus está dizendo sobre a minha vida. Isso é automático? Não. Você confessa uma vez, você confessa outra vez, você decora esse versículo, você declara esse versículo, você vê que o Espírito Santo te ajuda, mas chega uma hora que você não tem mais dúvida na pessoa que você se transformou depois da tua conversão. E a Bíblia diz que nós vencemos o mundo. Como é que eu venço o mundo? Acreditando naquilo que Deus está dizendo sobre a minha vida. E por último, 1 Coríntios 1, 2. Aí a pessoa já está querendo sair correndo para resolver o problema, já está voando, a pessoa já está. 1 Coríntios 1, 2.
E aí a gente aquieta agora o acusador. Que vai fazer o quê? O que o acusador faz, querido? Ele vai julgar o teu comportamento. E a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados... Quem você é? Com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você é pecador? Pelo amor de Deus, gente. Você é pecador? Você é santo, que está num processo de crescimento, de amadurecimento, que ainda erra. Por que você não é pecador? Porque o corpo do velho homem foi desfeito. Você não serve mais o pecado não controla a tua vida. Agora, o pecado deixou de existir? Mas acabou o teu relacionamento com o pecado. Então não tem esse negócio aqui que eu não consigo. Claro que consegue. Quando vem uma tentação na minha vida, eu falo assim, cara, acabou minha relação com você. Esquece, sai de perto de mim porque não tem mais nenhum vínculo com você. Automaticamente aquela tentação ela desaparece. Então esse é o roteirozinho que eu uso e há um bom tempo e ajuda muito as pessoas a trazerem a consciência da identidade. Quando você aplica esse processo, queridos, a pessoa conhece a verdade sobre Deus e sobre ela mesma, que é o quê? A identidade, o sistema de fé. E ela resolve todos os problemas em todas as áreas, a espiritual, a mental, a emocional, das vontades, do relacionamento. E aí você tem um aconselhamento completo, querido, e de uma maneira técnica, de uma maneira embasada biblicamente, porque é isso que a gente precisa. O que é importante também? A outra pessoa aceitar que o que você está falando é verdade. Porque isso também é a mesma coisa dela não falar a verdade, não vai adiantar. Se ela tiver dúvida de que aquilo que Deus está dizendo não é para a vida dela, não adianta também você ficar dizendo e falando para ela esses versículos, porque não vai surtir efeito. Então o seu papel é compartilhar a verdade e o papel da pessoa é aceitar a verdade. Você não pode tomar a decisão pela pessoa. O sucesso do aconselhamento depende da resposta do aconselhado. Marcos 5,34 diz assim, a sua fé te salvou. Mateus 8,13, vai como crestes, assim seja feito. Se a pessoa não acreditar, queridos, você não pode fazer nada. Ainda que tenha sido, que esteja sendo Deus que esteja falando para ela. Se a pessoa que aconselha, que é aconselhada, não responde, não há muito que você tem que fazer. Depois que você aconselhou a pessoa, que você já aprendeu agora as técnicas, as táticas, os versículos, o que você tem que fazer, o que é importante você fazer depois disso, queridos? Incentivar as pessoas a investir em relacionamento. É importante a pessoa estar na igreja, é importante a pessoa estar envolvida numa família cristã, é importante a pessoa receber orações, crer nas orações, no companheirismo e nos ensinamentos que a igreja pode oferecer para ela. Porque ela tem que agora fazer o quê, querido? Se encher, renovar a mente. Ela está liberta das mentiras, ela está livre agora. Lembra que a gente não pode deixar essa pessoa solta, essa pessoa tem que estar na igreja, a gente tem que estar ajudando, apoiando essa pessoa. E perceba, queridos, cadê a igreja aqui? Pode ver, as pessoas que têm mais problema são as pessoas que têm menos compromisso com a igreja. Pessoas pensam que é McDonald's, que é fast food, é chegar, receber, ir embora e ter transformação. Não é. A gente tem traumas, a gente tem a carne, a gente vive no mundo caído e a gente tem o inimigo que não descansa. Se eu achar que eu vir aqui 1h30 por semana na igreja, ouvir uma pregação e ir embora para casa vai resolver um problema, não vai. Então é importante você incentivar as pessoas. Porque você chegou nesse momento, queridos, que você compartilhou tudo isso com a pessoa já vai estar num novo estágio. Ela já vai estar com uma nova compreensão. E o coração dela está mais preparado para que você faça um convite, explicando por que ela tem que estar na igreja. Viu? Você não tem que estar na igreja para virar um religioso. Você está na igreja para cuidar a partir de agora daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu vou te ajudar, a igreja vai te ajudar. Outra contribuição importante para você dar para a pessoa, explique o processo de santificação.
Olha, você foi liberta das mentiras agora. Agora é uma jornada que você vai começar. Tem coisas que você vai ter que resolver, vai demorar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Você vai precisar falar com o pastor, eu não vou conseguir te ajudar, mas a gente está aqui para te apoiar. Mas não desanime, porque é um processo gradativo. Tem coisas lá do teu passado que são tão profundas que vai dar um pouco mais de trabalho, vai demorar um pouco mais de tempo, mas acredite naquilo que eu estou dizendo, a gente vai te ajudar, você vai se transformar, você vai viver a vida que você quer viver. E explica o que é o processo de santificação, querido. Você acabou de aconselhar, que soltou os enganos, as mentiras do passado, agora você tem que incentivar o quê? O discipulado, que é um exercício diário. E o que é fundamental nesse momento? Você ensinar para as pessoas a diferença de metas e desejos. Todo o processo de discipulado está alicerçado nas nossas metas. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos ajudar a alcançar os nossos desejos ou alcançar as nossas metas? E tudo que a gente não quer é tratamento. A gente quer os nossos desejos. Os nossos desejos dependem de pessoas e dependem de circunstâncias. Eu posso ter um desejo de encher essa igreja aqui. Se a minha felicidade estiver nisso, eu vou me frustrar. A minha meta é ser o melhor pastor que eu possa ser para essa igreja. Se eu for, aos olhos de Deus, o melhor pastor que eu posso ser para essa igreja, eu tenho certeza que Deus vai trazer as pessoas aqui. E perceba, queridos, que tudo aquilo que a gente coloca a nossa felicidade está nos desejos e não nas nossas metas. E as nossas metas é um processo de santificação, é um processo de discipulado, é um processo onde Deus vai nos transformando, Deus vai nos levando de volta a ter o caráter que a gente perdeu no Éden. Esse é o processo que Deus trabalha na nossa vida. E para a gente terminar, o importante de um bom conselheiro, que é humildade. Abra sua Bíblia em João 3:30. João 3:30. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu... Isso aí. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Suponhamos aqui que a Maria pede oração para mim. Eu tenho visto os testemunhos da igreja aqui, queridos. Eu vou acabar com esse negócio de testemunho porque a gente está perdendo a mão com esse negócio. Eu vou orar pela vida da Maria. A Maria é curada. Quem que tem que vir dar o testemunho aqui? Eu que curei a Maria? Ou é a Maria que foi curada? O que a gente tem fazendo aqui na igreja? E Deus me usou. Eu fiz isso, para a glória de Deus, querido. Quem recebe a bênção é que vem que tem a testemunho, não para quem foi canal de bênção. No fundo, o que a gente está querendo fazer é mostrar, no consciente e inconscientemente, que foi através da minha vida que a pessoa conseguiu ser curada, que a pessoa ser liberta, que a pessoa... Está errado, querido. Isso é orgulho. Velado, mas é orgulho. Quando você vier dar um testemunho aqui, você conta aquilo que Deus fez na tua vida e não aquilo que você fez na vida da pessoa. Nós temos que desaparecer, querido. Quantas vezes você ouviu dizer aqui que eu curei uma pessoa, que eu expulsei um demônio, que nunca fiz isso? Quem tem que vir aqui é a pessoa que recebeu a bênção. E se a pessoa não é da igreja, ela vai dar o testemunho aonde ela estiver. Que Deus curou ela, que Deus transformou ela, que Deus libertou ela. Veja Jesus. Todas as pessoas que Jesus curava, quem que dava testemunho era Jesus? As pessoas que eram curadas. Queridos, a Bíblia diz que orgulho é igual a pecado de feitiçaria. Olha a gravidade de a gente dar espaço para o nosso coração se encher de orgulho. Foi o orgulho que expulsou Satanás do céu. Foi o orgulho que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Isso é um perigo. Abre Mateus 7, 21, 23, por favor. Mateus 7. Porque o que vai acontecer, querido? Vou dizer uma coisa para você. Se você hoje é guiado pelo orgulho, é possível até que você continue fazendo
coisas usando o nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, Mateus 7, 21, 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O maior desafio que eu ou qualquer pastor tem é de lidar com orgulho na igreja. Eu estou falando de orgulho por causa que a gente está falando agora de aconselhamento. Deus ele vai usar a tua vida e Deus precisa usar a tua vida, porque nós precisamos cooperar com a obra de Deus. Quando eu percebo que há uma pessoa que está sendo conduzida pelo orgulho, o que eu tenho que fazer para preservar essa pessoa, porque a motivação está errada? Eu restringo a pessoa na igreja. Para preservar a pessoa e para preservar a igreja. Aí o diabo começa a falar assim na cabeça da pessoa, viu? Deus está te usando, olha o que você está fazendo, o pastor não dá espaço na igreja para você. Tantas pessoas que você podia orar, que você podia estar lá pregando, e o pastor não dá espaço. Estou achando que esse pastor é autoritário, acho que você está perdendo seu tempo aí. Aí o diabo faz o quê? Vai cultivando o quê? Rebeldia. Aí quando o orgulho encontra a rebeldia, a pessoa vai fazer o quê? Vai embora dessa igreja. Não tem espaço aqui. Tem orado, as pessoas têm sentido a presença, as pessoas têm caído, as pessoas têm... E aqui eu não posso fazer nada disso. E aí a pessoa vai para outra igreja. Como ela vai para outra igreja? Com orgulho e pior, com a rebeldia. E aí você acha qual é o fim dessa pessoa. Porque, queridos, se há algo que eu nunca vou abrir mão nessa igreja, é do compromisso de fazer as coisas corretas. Tem muito pastor aí fora, queridos, que vai chamar para dar show, porque vai trazer gente, porque traz gente, e aí tem dinheiro, paga dízimo, paga oferta, porque eu não estou preocupado com dinheiro, eu tenho o meu trabalho que sustenta a minha família. O que eu quero é fazer a obra de Deus com excelência e com a maior sinceridade e seriedade que eu posso fazer. Se um dia eu tiver que perder um membro aqui, por eu não dar espaço, por eu entender que é orgulho, a pessoa não aceitar tratamento, se ela quiser ir embora, querido, ela vai embora, mas ela não vai ter espaço aqui. Porque a igreja é responsabilidade minha. Quem vai ser cobrado um dia lá no céu por negligência sou eu. E eu preservo a vida de vocês. A vida de vocês é uma responsabilidade que eu tenho que zelar. A rebeldia é fruto do orgulho. O coração de Satanás e Lúcifer se encheu de orgulho e ele provocou o que no céu? Provocou o que no céu? Rebelião. Pessoas que são conduzidas com orgulho na igreja, elas provocam o quê? Rebelião. E às vezes, queridos, a pessoa não faz por mal. Às vezes, a pessoa tem coisas que não resolveu lá atrás. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram rejeitadas, elas inconscientemente, sem perceber o que elas estão falando, elas estão tentando mostrar para as pessoas que elas podem se sentir incluídas para compensar um problema que ela não resolveu lá atrás. Às vezes a pessoa não é má, não faz isso intencionalmente, e é por isso que tem que chamar, tem que conversar e mostrar em amor para a pessoa aquilo que está acontecendo. Porque, querido, se não tratar orgulho, pode sair do TR, pode ir para Batista, pode ir para a Assembleia de Deus, pode ir para onde for, querido, vai ter problema. Porque a motivação está errada. E orgulho e rebelião são as ferramentas que Satanás usa para encher o nosso coração e para causar problema no nosso crescimento. Você acha que você vai crescer e eu vou crescer com orgulho? A gente vai ter problema onde, querido? Aqui, ó, no comportamento. A gente vai ficar pulando para um lado para o outro, a gente vai criar problema para um lado para o outro. Eu não estou no terreno fértil, porque eu não sei a minha identidade, onde eu sou, eu não amadureço espiritualmente, a minha vida é árida, eu não tenho fruto, eu não tenho transformação de vida. E nós sabemos qual foi o fim de Satanás, nós sabemos qual foi de Adão e Eva, sofrimento. E assim nós terminamos a nossa 14ª aula, a gente terminou essa jornada
Eu queria de coração agradecer a paciência. Às vezes o Luciano ele se excede, mas todo excesso do Luciano é em amor. Quem conhece o meu coração sabe que aquilo que está fora de mim não é nada comparado com aquilo que está dentro de mim. Eu amo a vida de cada um de vocês. E tudo que eu falo, talvez algum dia Deus vai tratar a maneira de eu falar, mas é em amor, pelo zelo, pelo cuidado que eu tenho com a vida de vocês. Eu oro para que Deus use toda essa informação, esse conteúdo que você tem disponível para te ajudar no teu crescimento, para que você possa ajudar o crescimento de outras pessoas também. Próximo curso que eu vou começar a trabalhar é santificação. Deve ser umas 25 aulas só para falar sobre santificação. Você vai descobrir coisas extraordinárias sobre o processo de santificação. Coisas que vão levar você para um outro nível. Eu comecei a fazer alguns esboços, mas é muita informação. Eu vou agora dar uma parada para eu conseguir começar a finalizar o primeiro material e depois eu digo para a igreja quando que a gente retoma esses nossos encontros, esses nossos ensinamentos.